Limites. Como ensinar o seu filho a lidar com o não? O tema hoje do nosso podcast é sobre desenvolver a tolerância à frustração nas crianças e nos adolescentes. Eu sou Ingrid Capper, psicóloga, sócia da Marim, e eu tô aqui com a minha sócia. Mariana Ferreira, sócia da Marim, psicóloga também. É isso aí, pessoal. Então hoje a gente tem aí um tema, né, Mari? Bem polêmico, mas muito importante, né? Que eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Não existe receita de bolo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não tem aquela coisa de faz X, Y e Z e tudo funciona, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse tema aí, né? E acho que uma coisa importante também de dizer, para não ficarem assim, é muito fácil falar, né? Eu quero ver, vocês têm... propriedade para falar. Sim, nós somos mães, tá? Eu de um menino de 8 anos, né? E eu de uma menina de 13. Então já passei aí por diferentes fases já. Então assim, né? Mas são mães de criança. Não, tem criança e adolescente. Então a gente sabe, além de toda a nossa parte teórica, a gente tem um embasamento prático de toda essa situação aí, né? Então, vamos lá então, né, Mari? Assim, a gente vai fazer um bate-papo, né? Mas acho que a gente pode começar por que algumas crianças têm essa dificuldade de lidar com esse não, né? Assim, já pensando numa criança que... O que acontece, né? Com a criança que não consegue, que faz birra, que grita, enfim. Né? Vamos começar por aí, eu acho. Sim, muito assim que a gente vê, né, dessa questão do comportamento das crianças, vem dos pais, né? Então a gente não pode eximir aí os pais dessa responsabilidade, porque nós somos ali responsáveis pelas primeiras, pela formação, enfim, né, da personalidade, enfim, da criança. Claro, o que é importante também saber? Cada criança, ela tem já, né, o seu temperamento. Então, são crianças diferentes, né? Então, tem um que vai ser mais calminho, o outro vai ser mais extrovertido, o outro vai ser mais tímido. Enfim, a gente também tem que respeitar as características de cada criança na hora de fazer a educação, né? De criar todos esses... ensinar como se comportar, né? Mediante ali as frustrações. Só que tem família que acaba não frustrando a criança. Porque fica com pena, porque não tem muito tempo para ficar com a criança. Então, assim, é legal a gente entender, assim, por exemplo, 2 tipos de família. Né? Então, vamos tentar visualizar. Vamos falar da família 1. A família 1, ela vai no shopping com a criança, e aí a criança pede um monte de coisa e a família dá tudo que a criança quer. A família 1, a criança define onde que eles vão, que restaurante que eles vão, onde que eles vão passar férias, né? A criança 1, por exemplo, a família, quando a criança traz uma queixa da escola, a família acaba tomando partido da criança, nem vendo, conversando com a escola para ver o que aconteceu, ou até desmerecendo o professor na frente da criança. Tirando a autoridade, né? Tirando a autoridade, né, daquele professor. Então, assim, a gente vai vendo, assim, esses padrões de comportamento, vocês devem conhecer famílias assim, né, então, dá tudo que a criança quer, daí a criança berra, daí dá, no primeiro momento a família diz assim, não vou te dar, aí a criança berra, tá bom, pra parar de encher o saco, digamos assim, né. Só que isso, né, quais são as consequências disso? O que a gente tá ensinando pra essa criança? Se ela berrar, ela vai ganhar. E muitas crianças, elas ganham no berro. E aí não dá nem pra dizer assim, botar culpa na criança. Não é, ela aprendeu a se comportar assim, né? Então, assim, ela aprendeu essa estratégia. Bom, se eu berrar, eu ganho. Aí corta pra outra família. Vamos pra família 2, então. A família 2 vai, por exemplo, no shopping. Bom, antes de ir ao shopping, ela vai fazer uma combinação. Olha, nós vamos no shopping com esse e esse objetivo. Nós vamos comprar isso, isso e aquilo. E tá, beleza. Então, se a criança vai chegar lá e dizer, mãe, quero isso, o que a gente combinou? Pois é, então, combinado não foi esse. A criança vai se frustrar? Sim, a criança vai se frustrar. Mas tu tá ensinando ela a lidar com essa frustração, porque afinal de contas teve um combinado antes, né, de ir ao shopping. Então, por exemplo, a gente tem, a criança tem responsabilidades em casa, então ela vai, por exemplo, tirar o prato dela na mesa, né, com 4, com 5 anos, ela já é capaz de fazer isso. Mas mas eu posso fazer isso por ela. Sim, eu posso tirar o prato da minha filha da mesa, mas eu quero ensinar ela que se ela estiver em casa, ou estiver até na casa dos outros amigos, ela tem que colaborar. Então, ela vai lavar a louça. Então, a gente vai ensinando essas responsabilidades. É óbvio que as crianças não vão querer fazer isso. É óbvio, ninguém quer. Mas tu tem que ensinar.
porque ela tem que aprender. E aí ela vai aprendendo a lidar, tipo, ai, que saco, tive que fazer uma coisa que eu não quero. Sim, tem responsabilidades que tu vai ter que fazer, mesmo que tu não queira. É isso que a gente tem que ensinar, né, pra criança. Então, assim, vai no berro? Não. Enquanto não se acalmar, a gente não tem conversa. Te acalma primeiro, depois a gente conversa. Então, não vai ceder, né, aquele berro, aquela birra, se atirar, enfim. Claro, os pais têm que ter muita paciência, né? Isso que eu ia falar, né? Na verdade, assim, é uma luta constante, né? Porque frente a um escândalo, frente a uma situação complicada que tu não quer passar vergonha, que tu não quer, tu vai ter que sustentar aquele comportamento, né? E às vezes é muito mais fácil tu ceder porque a briga, a peleia, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, a peleia é grande, né? Então, Exato. E a gente tem que dizer, por exemplo, daí, também é questão de educação, né? Várias vezes a gente tá conversando, tô eu conversando com a Ingrid, e daqui a pouco vem né, o João, né, o filho da Ingrid. uhum, Ai, mãe, não sei o quê. Calma, João, eu tô conversando com a Mariana isso. aqui, espera um pouquinho, deixa eu terminar, e aí a gente conversa. Então, mas normalmente o que a gente vê é o quê? A criança vem, daí a pessoa interrompe a conversa com o adulto para atender de imediato aquela criança. Então, o que que ela vai, de novo, o que que ela vai aprender? Bom, ela não precisa esperar os outros terminarem de falar. Né? Então, é isso, a gente sempre tem que estar pensando o que que eu estou ensinando para essa criança através desse comportamento. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero passar a mensagem que ela tem que esperar, ter a paciência de esperar o horário, né, o tempo dela falar. Ela tem que entender que ela não pode ter tudo que ela quer. Ela tem que entender que ela não comanda a casa e que os adultos é que vão, né, fazer essa condução em casa. Isso que é importante, eu quero ensinar que não é berrando, fazendo escândalo, se jogando no chão, que ela vai conseguir o que ela quer. Exatamente o contrário, eu tenho que ensinar que é quando ela se comporta, e aí por isso a gente tem que estimular e parabenizar quando tem Uhum. né, um comportamento adequado, reforçar, a gente chama isso de reforço positivo, né? Então, reforçar esse comportamento positivo para que ele se repita. E não reforçar um comportamento ruim, né, que é a birra, por exemplo, no primeiro berro eu atendo. Bom, é no berro que a criança vai se comportar, né. Exatamente, Maria. Acho que é uma coisa que é importante a gente trazer aqui, né, é assim, tu falou um pouco, sobre isso, mas as consequências de uma criança que não teve limites, né, a consequência quando adulto ou mesmo na fase de adolescência, né. Então vamos só começar a entender como é que o cérebro, ele se forma, né. O cérebro, ele vai se desenvolvendo, ele vai maturando até os 20, 25 anos. Então, para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos de vida se desenvolve o cérebro que a gente chama de reptiliano, que é aquele responsável pelas funções vitais, né, os reflexos. Depois vem o sistema límbico, que é o responsável mais pelo processamento emocional, a formação de vínculos. Isso normalmente acontece ali até a infância e a puberdade. E aí depois vem o córtex pré-frontal, que é responsável aí sim pelo planejamento, pelo autocontrole, pelo julgamento. E esse córtex pré-frontal, desculpa, ele começa ali durante a adolescência e ele matura próximo aos 20, 25 anos. Né? E o que que isso quer dizer? Né? A criança, ela não tem maturidade neurológica para se autorregular sozinha. Então, os pais é quem precisa fazer esse papel, né? Então, quando a criança ela faz birra, ela se joga no chão e tu diz assim, ó, eu entendo que tu esteja bravo, mas a gente não vai comprar essa boneca, né? Tu tá ensinando o cérebro dela a como se autocontrolar. Se tu não faz isso, o cérebro dela não entende, porque é um aprendizado, não é algo que vem. E uma coisa que é importante, tem uma psiquiatra que ela fala um termo que eu gosto bastante, né? Que ela diz que as crianças nascem com funções desordenadas e que é a função, né, dos adultos ordenar tudo isso. Então, assim, ela não vai conseguir sozinha. É a gente que tem que fazer essa ordenação com as crianças, né? A gente Então, tem que ter em mente, assim, que a criança é muito instinto ainda, né, isso. então, a psicanálise fala do id, do ego, do superego, né, o id é esse impulso,
A criança é esse impulso, é óbvio que ela vai querer tudo para ontem, é óbvio que ela vai ser, né, normalmente impaciente, é óbvio que ela vai querer ter as suas necessidades todas atendidas, mas faz parte da educação, né, e da vida, a gente mostrar para elas que a vida não é assim, porque se a gente cria, né, a criança numa redoma, dá tudo o que ela quer, oferece, não faz esse controle, esse limite, porque é muito importante também, limite é amor, os pais têm uma dificuldade, né, de lidar com isso, com a frustração do filho, mas limite é amor. Então a gente precisa regular, a gente precisa ensinar a se comportar, porque a vida vai exigir isso. Porque senão a pessoa vai ter problemas de Isso. relacionamento, ela vai ter problemas no trabalho, ela vai ter problemas em daqui a pouco constituir uma família, em conviver com os outros, porque ela simplesmente não vai ter limites, ela vai se achar a pessoa mais importante e não vai saber conviver. Então a gente precisa ensinar, como pais, precisa ensinar os filhos como conviver com os demais, né? Exatamente. E esse limite que a gente dá vai criando essas redes neurais para que ele consiga desenvolver o córtex pré-frontal de forma completa, né? E assim, uma coisa que é importante que tu falou, Mari, que tu falou assim, ó, limite é amor. Sem limites claros, o cérebro infantil ele fica sempre em modo de alerta. Né? Então, a criança, na verdade, ela se sente desamparada, ela se sente confusa, ela se sente insegura. Então, é como se tu colocasse, jogasse ela num campo de futebol, ela não sabe o que fazer. Quando tu diz assim, não, esse aqui é o teu cercado, é aqui que tu pode fazer. Ela se sente protegida. Então, a verdade é que a criança que não teve limite vai ser um adulto muito inseguro. Então, isso é super importante. A gente tende a pensar que se eu dou o que ele quer, ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir bem na hora. Mas a longo prazo, isso vai trazer uma consequência ah, ah, completamente oposta, que é a ideia de que eu me sinto muito insegura, né, com aquilo ali. Então, acho que isso é super importante, né, Mari, a gente trazer, né? E a gente está falando aqui agora ainda das coisas mais básicas, né, Mari, que é, bom, o que a gente tem que fazer, mas assim, existem técnicas, né? Eu sei que a gente não gosta muito daquela coisa de livro, né? De Faça novo, não tem isso. receita, né? Isso, mas o que a gente pode trazer, assim, né, de coisas que a gente pode fazer para ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração? Importante é saber acolher também aquele sentimento que a criança tá, né, de raiva, de frustração, enfim, porque ela vai ficar braba, obviamente, porque ela não vai conseguir o que ela quer, né. Então a gente precisa acolher e tem que dizer: "Não, eu entendo que tu esteja brabo, mas o combinado não foi esse, ou o que a gente vai fazer não é isso". Também não precisa gastar, porque também a gente vê pais assim: "Meu Isso. Deus", tendo toda uma explicação e com a criança Não tem tá, condições de entender. exatamente. De novo, né, a Ingrid acabou de falar assim, o cérebro não tá pronto, então também não adianta dar 500.000 argumentos pra criança, porque ela também não vai entender. Também não o não pelo não. Não, não e tá dito não. Bom, também esse também não serve, porque um pouquinho de explicação a gente tem que dar. Mas a criança também não tem maturidade Hum. para entender grandes explicações, então não adianta ficar gastando o verbo ali muito tempo para explicar. Então acolher, né, essa frustração, essa raiva, enfim, oferecer também daqui a pouco, escolhas controladas, né, então o que que eu fazia muito, né, com a Martina, com a minha filha, bom, tá, a gente vai sair, vamos, sei lá, numa festa, aí eu separava 2, 3 opções de roupa, tá, qual que tu quer? Dessas opções aqui, ela vai ter o poder de escolha, então ela vai sentir que ela tá escolhendo, né, então eu tô dando opção de escolha, mas é uma opção de escolha controlada. Primeiro, são poucas opções, então o cérebro dela também consegue lidar, porque quanto mais opções nós temos, isso serve para adulto também, mais ansiosos e mais difícil é de tomar uma decisão. Então, ali, tu dá 2, 3 opções para a criança, e a criança vai sentir que ela está tomando uma decisão. Então, isso faz com que daqui a pouco não saia lá num verão de 40 graus a criança com polaina. Ah, mas eu quero usar polaina, eu quero usar polaina. Não, não vai usar a polaina. Não, mas eu quero a polaina. E daqui a pouco se atirou no chão. Ah, tá, bota essa polaina, né? Então, Uhum. a gente vê isso. E aí, de novo, tá voltando atrás. Isso também é outra coisa. Como a Ingrid falou, tem que dar esse limite e a criança, através do limite, ela vai se sentindo segura, né? Senão a gente deixa muito solto. Então, se eu digo uma coisa e depois eu volto atrás, eu como, né, mãe ou pai, enfim, responsável, isso deixa a criança muito confusa. Porque assim,
tá, mas eu tenho que seguir isso aqui. Não, mas daí ela voltou atrás. Ah, não, mas então tá, ó, é só fazer um pouquinho de birra, não sei o que eu consigo o que eu quero. Então, assim, falou uma coisa, então mantém. Se vai, por exemplo, não, se ela foi mal no colégio, vai ficar 2 dias sem videogame. Vai cumprir aqueles 2 dias sem videogame. Se no segundo dia tu, tá, dá o videogame pra ele, pronto. O que que tu ensinou? Que tu não vai cumprir o que tu prometeu. Então, se a próxima vez tu disser, não vai, né, vai cortar o videogame, a criança não vai acreditar. Porque, afinal de contas, o pai não, ou a mãe, enfim, não manteve aquele comportamento. Então, é muito importante. Só também dar um castigo, enfim, né, alguma questão, assim, disciplinar dessas, com aquilo que é possível cumprir. Porque daí tem mais, a gente não vai. Ou tá uma festa muito legal, assim, não, nós vamos embora dessa festa. Tá, mas vocês vão embora mesmo? Porque se a criança repetir aquele comportamento que tu disse que levaria embora da festa, tu tem que levar da festa. Então tem que manter. Então sempre quando for pensar em alguma consequência para algum comportamento que não está adequado, tem que cumprir aquele comportamento. Porque senão a criança fica confusa. A questão do reforço positivo, né, que eu já falei, então elogiar sempre que tem ali um comportamento adequado, né, positivo. E também a questão de dar exemplos. Então não adianta também ser um adulto descontrolado, então ter uns ataques de raiva, quebrar coisa em casa, ou tá no trânsito xingando até o último lá, e demonstrando uma falta também, né, de regulação emocional. A criança, obviamente, ela aprende muito por exemplo, né? Então, assim, daqui a pouco tá lá o pai e a mãe fazendo barbaridades, e aí a criança vai aprender aquilo. Aí depois tu vai dizer assim, não, mas Isso não é faço o que eu feio. digo, é feio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso aí pra criança também não dá certo. Você já conhece a Marim? A Marim é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marim for lançada? Então clica aqui no link da descrição. E acho que algumas coisas também, Mari, completando isso que tu fala, acho que tem 2 coisas, eu vou deixar depois aqui, a gente vai falar um pouquinho no final sobre livros, né? Tem um livro muito legal, ele não é exatamente sobre criação de filhos, mas ele fala muito sobre a nação dopamina, né? O nome do livro é Nação Dopamina. Eu acho que tem uma coisa que ajuda a criança a criar essas redes neurais, que é tem 2 coisas, tudo ajuda, né? Os limites, enfim, mas ela poder lidar com o tédio. O que acontece hoje? A sensação que eu tenho, e até eu mesma como mãe, né, de que parece que eu tenho que estar sempre entretendo, né, o meu filho. Ele tá sempre entretido, né? Tá sempre ali, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para que tu consiga, para se distrair, né? Então vamos dar o videogame, vamos dar uma tela, vamos dar alguma coisa assim. E aí tu vai sempre alimentando ele com coisas rápidas. O tédio, ele é importante, foi importante na nossa infância, né? Eu me lembro que eu passava tardes sozinha em casa, e eu tinha que inventar coisas para fazer. E eu me lembro que naquela época, eu sempre gostei muito de música, eu pegava e ouvia as músicas e ia escrevendo com as minhas palavras o que estava escrito na música, que era em inglês, que eu gostava. Então, ali eu aprendi bastante inglês, né? Sozinha, assim, de ouvido. Não a falar, mas assim, eu já sabia pronunciar, eu sabia pronúncias. Então, aquilo ali desenvolveu, né? Desenvolveu uma série de coisas, a gente vai criando a partir daquilo ali. Então, isso também ensina um pouco de limite, porque senão tu tem que estar sempre na dopamina, tem que estar sempre ganhando uma, né? Eu preciso sempre de prazer imediato. E a criança que tem sempre prazer imediato, ela não sabe lidar com a frustração, com o esperar, com o espera que a mãe tá falando, agora não é a tua vez, né? Então, isso também é super importante, né? Eu gostava de desenhar também. E a Martina também, porque volta e meia, né? Então a gente também tira telas, né? Porque hoje em dia também é muito fácil deixar em telas, né? Muito. A criança tá aloprando, ele, dá o celular, dá o tablet, dá não sei o quê. Então, assim, a gente também tem que cuidar isso, né? Porque o exagero de telas faz mal, né, para criança. Acho que já tá, né? Isso é um assunto que já tá bem esgotado, digamos assim. E aí faz parte desse ócio, né? Então, assim, bom, eu vou ficar entediado, bom, vai ter que também. O tédio também é uma frustração, né? E aí a gente desenvolve muitas coisas, a minha filha, enfim, né? A gente faz esse controle de telas, e aí ela vai desenhar, ela gosta muito, ela desenha super bem, assim, então ela faz coisas lindas, assim, também, né? Fica traduzindo e ouvindo música e tudo mais. Então, ou lendo também, agora ela tá numa fase super
leitora, assim, então tem 500 livros, o que eu acho ótimo, né, enfim. Na minha época de adolescência, a gente não gostava muito de ler, assim, e me surpreende que agora, e não é uma coisa dela, eu vejo outros colegas, né, e eles trocam livros entre eles, tá numa fase, assim, bem analógica, assim, bem leitores e gostam do livro mesmo, assim, né, Físico. do físico, ela tem o Kindle e coisa, mas ela volta e meia assim, mas eu quero o livro, ela gosta do cheiro do papel, coisa louca, né? Mas eu fico feliz, assim, que a adolescência tá também tendo essa parte, assim, que não é uma coisa só dela, que eu vejo, assim, nos colegas, Os tá colegas que na estão, mesma né? batida. E acho que uma outra coisa também, que assim, dar alternativas para a criança e não só punir, né? Então, ajudar com disciplina aquilo que a criança não consegue fazer por instinto. O meu filho, ele recebeu um bilhete mais de uma vez porque não fez o tema. Tinha uma questão ali um tema de inglês. Tinha uma questão de que ele não trazia o tema para casa, porque o livro ficava na escola, no armário. Então, ele não é porque ele não queria fazer, porque ele deixava o livro em casa. Então, ali não adiantava eu dizer assim, tu tem que fazer e pronto. E se tu não fizer, tu vai ganhar, tu vai ficar sem videogame, né? Que é uma coisa que ele gosta muito. Ele não sabia como fazer para esquecer, para se lembrar que tinha que trazer o livro. Né? Então, assim, cuidado com isso. A gente sempre quer. Não, botar limites é dizer, simplesmente entregar para a criança. Tu tem que fazer e pronto. Às vezes ela não sabe como fazer. Isso é super importante. Então, a gente pegou um quadro que o próprio colégio deu. E o quadro tem segunda de manhã, segunda de tarde, terça, quarta. E a gente escreveu que toda a quinta-feira ele tem que se lembrar de trazer o livro para casa, para que ele não se esqueça de fazer o tema para sexta-feira. Então, acho que isso é importante também. Dar limites é ensinar a como eu consigo chegar no objetivo final. Porque nem sempre eles sabem como fazer isso. E é legal também estimular eles. Tá, temos um problema, aconteceu isso. Como é que a gente resolve? Como é que tu acha? Perguntar para a criança, como é que tu acha? Não muito pequenininho, né? Óbvio, a gente tá falando aí umas crianças maiores, a partir ali dos 5, 6 anos já conseguem, talvez, pensar em algumas estratégias. Mas assim, como que a gente pode fazer para isso não se repetir ou para a situação Isso. melhorar, enfim, e também estimular a criança a pensar sobre aquilo e vai ter, se ela, né, chegar a alguma conclusão, enfim, a gente vai ajudando também, né, na estratégia, o engajamento dela referente àquele comportamento tende a aumentar porque ela participou desse Isso. planejamento, desse penso, né, em relação àquilo que ela vai fazer. Então, a probabilidade dela lembrar, a probabilidade dela engajar acaba sendo maior, porque ela participou daquela decisão também. É isso aí. E eu acho que, Mari, uma coisa que é importante a gente trazer também é assim, o que os pais precisam desenvolver neles mesmos, né? Para conseguir colocar limites. E essa é uma coisa, eu diria que a gente poderia ter começado, inclusive, com essa pergunta, porque é a base de tudo. Eu acho que a primeira coisa que os pais precisam para conseguir colocar limites nos filhos é parar de olhar para o filho como uma conexão de si mesmo. E aqui eu tenho uma história interessante para contar. Quando eu fui escolher o colégio para o meu filho, que ele tem 8, ele estava na primeira série no ano passado, o colégio que ele está hoje, para mim, não era uma opção. E eu falei para o meu marido, não, esse colégio não é uma opção para mim, porque se eu fosse criança, eu não gostaria de estudar lá. E eu me lembro que o Carlos, meu marido, me disse assim, né? Mas o colégio não é para ti. Tu foi uma criança diferente do que o João é. Né? Eu era uma criança com muito mais necessidades emocionais que o meu filho não tem. Né? Então eu precisava de um colégio menor, eu precisava de um colégio mais acolhedor, né? Não um colégio gigante como o que ele está hoje. E não deu outra, a gente acabou colocando ele nesse colégio que ele está hoje e ele adora. Né? Então eu acho que é importante assim, não é o que eu preciso, é o que o meu filho precisa. Se ele está tendo uma birra, se ele está esperneando, o que ele está querendo me dizer com isso? Tem uma frase que eu gosto bastante, depois eu vou vou falar do livro, ele diz assim que toda a agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o João teve uma fase bem agressiva de brigar e tal, e era com tudo. E a gente sempre tentava prestar atenção, o que ele está querendo nos dizer com isso? Né? Dar limites não é só, de novo, né? Não é só dizer não faz. Isso ele não consegue, ele não sabe como fazer diferente. Então, acho que isso é super importante, né? A outra coisa é que os pais precisam resolver neles mesmos as questões com seus pais.
Então, assim, eu vou fazer isso pro meu filho porque na minha infância, a minha mãe. Então, a gente tem que aprender a Eu não curar. tive isso. E eu não tive isso, né? Então eu tenho culpa por desagradar, eu tenho uma sensação de não ser acolhido. Então todas as nossas frustrações, elas vão se manifestar nos nossos filhos. Então essa dor, ela tem que estar bem resolvida. Uhum. Sabe que tem um caso também engraçado, assim, estava conversando, né, com um amigo, enfim, um casal de amigos, e aí ele falou assim: "Os meus filhos têm 2 avós". Hum. Porque a esposa, tinha tudo isso, porque eu não tive, né, então ela dava muitas coisas, assim, para os filhos, fica o limite mais tênue, enfim, por questões dela, porque ela não teve, então aquilo que ela não teve, ela quis proporcionar, só que de uma forma exagerada. Né, como se fosse a avó, então a avó dá o doce quando quer, dá todas as porcaria que quer, dá todos os presentes, não sei o que, tá, a avó é outro assunto, é outro é outro podcast falar dos avós, né. Mas eu achei engraçado quando ele disse assim: "Meus filhos têm 2 avós", porque a lei da avó, né, 2 avós no sentido da mesma família, né, então além da avó, tinha a esposa que acaba não tinha aquele papel de mãe, de disciplinar, acabava Ah, sendo também tinha um comportamento de avó também, porque era muito permissiva, né. sim, e aí isso gerava provavelmente uma confusão na criança. Nossa, são 2 crianças. São 2. Nossa. É, bem complicado. E eu acho que aí tu tá falando, de uma coisa importante e um pouco polêmica que eu vou trazer agora, né. É assim, quem é que está estabelecendo os limites para essa criança? Uhum. Quem que tá criando de verdade, né. Quem está criando? Eu sei que muita gente não tem condições de ficar com seu filho e ok, né, faz parte, a gente precisa trabalhar. Mas criar filho não é só das 19 às 20. Né, que é aquele horário que a gente está em casa. E tudo bem, se a gente não tiver outra alternativa, mas esteja ciente de quem é a pessoa que está ficando com teu filho, que está colocando limite, porque é um risco que a gente corre, né, a gente está colocando na mão de quem? Essa pessoa está dando os limites que precisa? Eu tive a sorte, para mim é uma sorte, claro, de poder ficar com meu filho boa parte da primeira infância dele, mas, os momentos em que eu não consegui, eu sempre colocava em escola, porque eu pensava assim: "Bom, ali pelo menos tem educadoras, né, e que Uhum. uma vigia a outra". Então era uma maneira de eu me sentir confortável com os limites que meu filho estava recebendo. Então acho que esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. E tem aquela velha frase que a gente sempre diz, né, que eu gosto, que é em inglês, que é: "Não existe essa de one size fits all", né, não é um tamanho único. Uhum. A gente estava comentando, ontem, né, Hum. Mari, quando a Mari falou assim: com a Martina eu apresentava 3 Uhum. vestidos e eu fazia ela escolher uma e dava muito certo. Com o João nunca deu certo isso. Nunca deu certo. Digo, isso aqui pra mim não funciona, porque eu dizia assim pra ele: "Tu prefere colocar", o menino geralmente não tem problema com a roupa, né, são mais Uhum. as meninas, mas: tu prefere, comer maçã ou laranja?" Eu não quero comer fruta. Né, então nunca deu muito certo isso, então quer dizer, eu não tenho como te dizer se vai dar certo ou não, é É o tentativa e erro, temperamento, é. é tentativa e erro, né. E acho que para terminar, Mari, a gente começou até falando, eh tem um mito que às vezes a gente tem que cuidar na hora de falar, tá. Tem um mito que as pessoas acreditam que é assim: as crianças se comportam de uma forma inconveniente porque os pais são permissivos, né. Às vezes, o fato de uma criança se comportar ou não de uma maneira inconveniente não está relacionada à rigidez ou à permissividade dos pais, né. Qual é a responsabilidade dos pais? É quanto tempo a criança vai ficar assim. Uhum. Sim, porque a criança ela vai se comportar de uma forma impulsiva, ela Isso. vai fazer birra, ela vai eu sempre pensei assim, né, tipo: eu sou psicóloga, aprendi técnicas, né, de comportamento. Minha filha não vai ser aquela que vai se atirar no chão e fazer escândalo". E sim, a Martina se atirou no chão e fez escândalo, e todas as crianças vão fazer. Agora, o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz para mitigar, para diminuir esse tipo de comportamento, para ensinar a criança que aquele comportamento é errado, mas a criança é natural dela. Ela vai, por exemplo, bater no coleguinha no colégio, ela vai se atirar no chão, ela vai fazer birra, ela vai gritar. Isso é natural, as crianças são assim. O que a gente tem que ensinar é, bom,
frente a esse comportamento, como que eu vou ensinar ela a regular as emoções, como que eu vou ensinar ela a ter limite, como que eu vou ensinar ela a ter tolerância à frustração, a saber lidar com o não, a saber lidar com essas situações que são desconfortáveis para ela, né? Mas tem famílias que conseguem, e aí tu vê assim, daí tem umas assim, ai, que amor, ele é tão bonzinho. Bonzinho nada, é muita educação que tem por trás daquele bonzinho, É isso aí, entendeu? eu acho muito bom isso mesmo. E aí, ele é tão educado, mas não sabe o que eu já passei, né? Pra educar aquela criança. Então, só que aí tem aqueles outros que não foram ensinados, então, e aí tu, eu tenho problema no colégio, tem isso, tem aquilo se repete, não sei o quê, porque os pais estão com uma dificuldade de saber lidar com esses comportamentos e a dar esses limites. Né? Exatamente. Mari, eu vou deixar aqui alguns livros que eu acho bem legal. Tem uma versão da comunicação não violenta para crianças que é educação não violenta, que é muito legal. Vou deixar todos aqui na descrição. O cérebro da criança, 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente e desenvolvimento do seu filho e ajudar a família a prosperar. Esse outro livro que eu vou falar agora, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, é muito legal, bem bacana. E o Nação Dopamina, que também, embora não seja sobre criação de filhos, é bem interessante. Pessoal, sei que o assunto a gente passou um pouco do tempo, mas acho que é um assunto que eu e a Mari a gente curte bastante. Mas espero que vocês gostem, já aproveitem e se inscrevam aí no nosso canal para acompanhar, né? E até a próxima.